Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo dos modelos atômicos. Na aula anterior, nós falamos sobre o primeiro modelo atômico descrito, o modelo de Dalton. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre as descobertas científicas que tornaram possível a elaboração de um novo modelo, o modelo de Thomson. Então vamos lá? Bom, pessoal, passaram quase 100 anos até que um novo modelo fosse proposto, baseado, é claro, em novas observações experimentais. Só assim, com novos resultados científicos, foi possível reformular o modelo atômico de Dalton, revisar as ideias contidas nele. Durante todo esse século, durante o século XIX, né, muitos experimentos com eletricidade foram feitos. Sempre houveram estudos, né, sobre eletricidade. A descoberta da eletricidade é bem antiga, desde os filósofos gregos, né, desde Tales de Mileto, se fala em eletricidade, em eletrização. E esses estudos foram sendo cada vez mais aperfeiçoados. Porém, não havia ligação ainda entre eletricidade e o átomo. Porém, esses estudos estavam avançando cada vez mais. Bom, no final do século XIX, então, um cientista chamado Crookes criou uma ampola de vidro, essa que vocês podem ver aqui embaixo na imagem. Ele criou uma ampola de vidro e em cada extremidade dessa ampola havia uma placa eletrizada. De um lado desse tubo havia uma placa carregada negativamente e do outro lado desse tubo havia uma placa carregada positivamente. Passava-se que então nesse experimento uma corrente de alta tensão e preenchendo esse tubo não havia ar, né? Eles criavam um ambiente de vácuo aqui através de uma bomba de vácuo. O que é uma bomba de vácuo? Uma bomba que suga todo ar, que preenche o material. Então aqui dentro havia um ar extremamente rarefeito, praticamente não havia matéria aqui dentro. Bom, ao realizar esse experimento, o que eles perceberam? Eles perceberam que formava-se um raio aqui dentro. E esse raio foi chamado de raio catódico, tá? Na época, não havia explicação para o que seria esse raio catódico, né? Não se sabia se era uma onda, se era uma partícula, o que era que estava passando de um lado para o outro desse tubo, né? Bom, foi aí então que Thomson começou os seus estudos, né, acerca desses tais raios catódicos. Thomson realizou vários experimentos com esse tubo de Crookes aqui. O que Thomson queria descobrir? Né? Descobrir a origem desses raios, o que eram esses raios. Então, o Thomson realizou alguns experimentos aproximando, olha essa plaquinha aqui na mão, né? Thomson realizou alguns experimentos em que ele aproximava desse tubo plaquinhas carregadas eletricamente. E ele percebeu que esses raios se afastavam ou se aproximavam dessas plaquinhas, dependendo da carga que essas plaquinhas possuíam. O que Thomson concluiu, então? Ele percebeu que esse raio se afastava da plaquinha quando a plaquinha estava carregada negativamente. E o raio era atraído pela plaquinha quando a plaquinha estava carregada positivamente. Bom, por esse movimento de atração e repulsão, Thomson percebeu que o tal do raio catódico era carregado negativamente. Bom, o que mais que o Thomson percebeu? Thomson realizou também, pessoal, alguns outros experimentos em que ele pôde perceber que esse raio catódico tinha massa. Porém, essa massa era muito pequena. A menor partícula que eles conheciam até então era o átomo de hidrogênio, que é o menor átomo que a gente conhece. Thomson conseguiu estimar a massa dessas partículas. Ele percebeu que tinha massa, que não era uma onda simplesmente, esse raio,
Ele tinha massa e ele conseguiu estimar essa massa, concluindo que as partículas que estavam presentes aqui nesse raio, ou seja, tinha massa, era uma partícula, né? Ele percebeu que ela era 1000 vezes mais leve, ou seja, 1000 vezes menor do que o menor átomo que eles já conheciam, né? Que era o átomo de hidrogênio. Ou seja, se essa partícula era 1000 vezes menor que o átomo do hidrogênio, essa partícula então seria uma partícula subatômica, ou seja, essa partícula seria menor do que um átomo, né? E além disso, ela tinha carga, ela era carregada negativamente. Então, como que Thomson explicou esses raios catódicos? Esses raios catódicos seriam partículas negativas que eram retiradas da placa carregada negativamente e eram atraídas, eram levadas para aquela plaquinha carregada positivamente, quando se passava uma corrente de alta tensão por esse tubo. O que Thomson concluiu então? Thomson concluiu que o átomo seria assim divisível e não indivisível, como havia dito Dalton. O átomo seria divisível, ele teria partículas carregadas negativamente que poderiam ser arrancadas dele se você passasse uma corrente elétrica por esse átomo, tá? Então, como seria o modelo atômico para Thomson? A gente chama esse modelo de pudim de passas. Se você nunca comeu um pudim de passas, imagina um muffin ou um cupcake. A massa do bolinho, né, ou a massa do pudim, seria a parte positiva do átomo. Então, o átomo continua ainda sendo uma esfera, como Dalton havia descrito, maciça, como o Dalton, né, havia descrito, porém ele não era indivisível, ele era divisível. Era possível arrancar partículas do átomo. Essas partículas que a gente arrancava do átomo, então, né, seriam negativas. E a massinha, né, a maior parte do átomo, seria carregado positivamente. Então, o átomo seria uma esfera maciça carregada positivamente, que continha partículas negativas que poderiam ser arrancadas dele. Bom, então, grandes modificações. Quais são essas grandes modificações? O átomo passa a ser divisível, o átomo passa a ter cargas. E a essas partículas que são carregadas negativamente, que podem ser arrancadas do átomo, Thomson deu o nome de elétron. Então, Thomson é conhecido como o pai do elétron, né? A partir daqui, então, galera, a gente tem a descrição da primeira partícula subatômica, que é o elétron, tá? Como é o elétron? O elétron tem uma massa muito pequena, 1000 vezes menor do que o menor átomo, lembre-se disso, ele tem massa, mas é uma massa muito pequena. E a principal característica dele, ele é carregado negativamente, tá? Bom, pessoal, esse aqui é o modelo de Thomson, então, né? A gente sabe que esse modelo não é aceito hoje em dia. Por quê? Porque novas descobertas científicas aconteceram. E esse assunto para o nosso próximo vídeo. Até lá, então.